eu sou a Hannah Hassani e esse é o Olha Que Legal. Oi meninas, tudo bem? Tá começando mais um Olha Que Legal e hoje nós vamos continuar aquele assunto sobre as mulheres do Oriente. Então vem pra cá, vem conferir! Mas, para não perder o costume, já deixa o seu like aqui no vídeo, já deixa aqui a sua inscrição no canal e clica no sininho para receber as notificações. Bom, gente, vamos lá então. Semana passada nós falamos sobre um assunto muito sério, que é sobre o tratamento que as mulheres do Afeganistão recebem, sobre as leis, sobre as coisas que fazem elas se sentirem menos e gerou muita repercussão. Esse assunto foi muito comentado durante a semana, então eu resolvi fazer a segunda parte, né? Para que a gente continue sabendo mais. Eu tenho bastante material aqui para mostrar para vocês hoje. Então hoje eu trouxe duas reportagens sobre esse tema das mulheres do Oriente. Queria que vocês assistissem com bastante atenção e deixassem aqui nos comentários para mim a sua opinião. O primeiro vídeo fala sobre as prisões domiciliares no Afeganistão. É um vídeo curtinho de 2 minutos, dá uma olhadinha e deixa aqui pra mim os seus comentários. 15 anos após o começo da guerra que retirou o poder dos talibãs, muitas mulheres no Afeganistão continuam privadas dos direitos fundamentais. Em Paktika, uma das províncias mais pobres e escondidas do país, há denúncias de verdadeiras prisões. Esta jovem de 18 anos aceitou compartilhar o seu testemunho sem revelar a sua identidade. Ela foi condenada a 1 ano de prisão por adultério e foi forçada a cumprir a pena dentro da casa de um chefe tribal. Ela explica que Deus proíbe que qualquer mulher seja mantida presa na casa de uma pessoa idosa, como acontece com ela, nem tolera um comportamento severo. Ela faz um apelo ao governo e a todas as mulheres responsáveis para que seja construída uma prisão para mulheres, para que possam cumprir penas em prisões e não na casa de idosos. Sem contato com suas famílias, as mulheres estão à mercê dos homens da casa que são colocadas, trabalham sem salário e as regras tribais valem mais do que qualquer outra forma de lei. Normalmente as mulheres detidas nessa forma não sofrem maus tratos, mas não têm qualquer apoio legal e os riscos de abuso sempre aumentam. 50% das mulheres detidas são acusadas de crimes morais, tal como as relações extraconjugais, de acordo com o relatório de uma ONG. O complicado e superlotado sistema prisional afegão é alvo de muitas críticas internacionais. O caso dessa moça mostra bem que mesmo depois da queda dos talibãs em 2001, as mulheres continuam a ter dificuldade em fazer valer os próprios direitos, sobretudo nas regiões mais remotas. Você já se imaginou com 18 anos vivendo na casa de uma senhora para pagar algo que você na verdade não tem culpa? Gente, é um absurdo. Enfim, eu não vou nem expor aqui a minha opinião novamente, porque no primeiro vídeo eu já falei bastante. Então eu vou deixar vocês com a segunda reportagem, que foi feita no Fantástico há uns anos atrás. Inclusive, depois eu vou deixar os links das duas reportagens e do vídeo da primeira parte para quem não conseguiu assistir, tá? Fica agora com a reportagem do Fantástico. Ela tem 9 minutos. E ela fala bastante sobre todas as mulheres, né, em geral, assim, do Oriente em geral, Afeganistão, Egito, enfim. Dê uma olhadinha, depois deixa aqui nos comentários pra mim o que você acha. A reportagem especial de hoje investiga uma violência contra a mulher. Por que em alguns lugares do mundo ainda somos tratadas como cidadãs de segunda classe e sofremos todo tipo de abuso? O Líbano, por exemplo, uma sociedade moderna, convive com costumes medievais. Lá as mulheres, depois do casamento, passam a ser propriedade dos maridos e podem ser agredidas, presas e até estupradas sem ter a quem recorrer. Será que a gente voltou no tempo? 1000, 2000 anos atrás? Exatamente, é 2014, estamos no Oriente Médio e muitos homens ainda agem como sultões, num mundo em que eles acreditam mulheres existem para servi-los. Segregação, maus tratos, mutilação de órgãos genitais, estupros, tortura dentro de casa.
Divórcios desejados pelas mulheres, mas dificilmente alcançados. E crimes de honra em que o marido assassino sai praticamente impune. O Fantástico vai mostrar mundos que não mudam, homens que mandam e mulheres que não querem mais obedecer. À primeira vista, pelo menos no primeiro encontro, Beirute, a capital do Líbano, parece um paraíso da modernidade. Para os padrões do Oriente Médio, a noite pegando fogo desse jeito é muita ousadia. Assim, à primeira vista, a noite de Beirute é muito parecida com a de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, qualquer grande cidade brasileira. Mas quando a gente começa a entrar na sociedade libanesa, entendendo um pouquinho melhor, a gente logo percebe que as mulheres não andam nada satisfeitas. Um estudo da ONU de março desse ano fez um ranking dos países muçulmanos que mais desrespeitam os direitos das mulheres. O Líbano aparece na posição 14 entre 47 países. No Egito, segundo a ONU, mais de 27 milhões de mulheres tiveram os órgãos genitais mutilados. No Iraque, mulheres são vendidas e estupradas. Naima Yazbek é brasileira, descendente de libaneses por parte de mãe. Se fosse por parte de pai, teria cidadania e não seria tratada oficialmente como uma prostituta, o que acontece com as estrangeiras que trabalham como dançarinas no Líbano. Eu tenho que fazer exame de sangue, porque eu sou dançarina, meu visto de trabalho aqui é como dançarina. Mas que exame? Exame de AIDS e sífilis. A cada 3 meses eu tenho que pagar o exame, não pode ser qualquer laboratório, tem que ser o da imigração do Líbano. A dança do ventre é tradição. Sensualidade permitida nos países árabes. Em sociedades onde a mulher muito frequentemente é vista como propriedade dos homens. A mulher tem um papel na sociedade. Ou ela é para casar, ou ela é para ser aquela mulher para ser usada. Depois do casamento, a mulher libanesa perde inúmeros direitos. É quando alguns homens se sentem poderosos demais. Te bateu o quê? Me bateu, deu soco, me empurrou. Quando Naima foi até a polícia denunciar o ex-namorado, ninguém deu ouvidos. Quase riram da minha cara. Eles perguntaram, você foi estuprada? Não. Você foi machucada? Não. Então eles, então você, o que você está reclamando? Os casamentos no Líbano seguem leis religiosas que não têm nada de parecido com o nosso Código Civil brasileiro. As leis muçulmanas e cristãs aqui concordam que o homem deve ter poderes sobre as mulheres. Dados da ONU mostram que no Iêmen, no Kuwait, no Sudão, no Bahrein, na Argélia e em Marrocos, o marido agredir a própria mulher não é crime. Na faixa de Gaza, em 2011, 51% das mulheres sofreram com a violência doméstica. No Líbano, não existe punição para o marido que forçar a mulher a fazer sexo com ele. As fotografias foram resultado de um trabalho da ativista Dalia Hamissi com 10 mulheres que eram vítimas de violência extrema dentro de casa. Escondidas dos maridos, elas fotografaram aquilo que representava o sofrimento delas. Uma era casada com um ex-soldado que usava nela e nos filhos os mesmos instrumentos de tortura que usava na guerra. A foto que mais impressionou Dalia foi a de um chuveiro. Depois de ser violentada pelo marido, a mulher desmaiava e era arrastada até o chuveiro. Quando acordava, apanhava mais. Se um marido descobre que a mulher está tendo um caso, ele tem o direito de matá-la. Mas se ela descobre que ele está tendo um caso e mata o marido, ela é condenada à prisão perpétua ou morte por enforcamento. Aisha não mostra o rosto porque tem vergonha. Foi abusada sexualmente por um amigo do pai e por estranhos. Eu dei talvez 5 ou 6 goles da bebida que me ofereceram e apaguei. Não lembro de nada. Acordei no dia seguinte, nua, com os 2 homens do meu lado também nus. Então eu descobri que tinha perdido a virgindade. Anos depois, Aisha foi atacada na saída do banheiro de um restaurante.
Quanto mais eu gritava, mais ele me batia. No fim, o estuprador ainda se sentiu no direito de dar uma lição de moral na vítima. Ele disse que se eu fosse irmã dele, ele teria me matado porque eu estava fora de casa àquela hora da noite. Aisha não foi à polícia porque teve medo. Na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e no Sudão, vítimas de estupro que procuram a polícia podem ser presas por adultério. E no Egito, dados da ONU mostram que desde a queda do ditador Hosni Mubarak em 2011, mais de 90% das mulheres foram expostas a algum tipo de assédio sexual. A brasileira Sheila tem 2 filhas com um libanês. Depois de 2 anos vivendo numa rotina de agressões no Líbano, voltou ao Brasil e se separou do marido. Quando você não sofre violência do seu marido, quem te agride fisicamente são cunhados, são primos, são outras pessoas da família que têm a liberdade de te corrigir. Problemas como esse têm sido tão frequentes e graves que o Consulado do Brasil aqui em Beirute resolveu fazer uma cartilha, um alerta para as mulheres brasileiras que pensam em se casar com libaneses e se submeter às leis extremamente patriarcais aqui do Líbano. É saber exatamente onde vai pisar. As diferenças culturais, as diferenças jurídicas, se tem violência doméstica, com agressão física ou não. Com o simples telefonema às autoridades de imigração do Líbano, o marido tem o poder de impedir a mulher de deixar o país. E frequentemente o consulado recebe brasileiras pedindo ajuda para voltar para casa. Se o marido não botou o nome no aeroporto, há uma maneira de tirá-la daqui. Mas tem que ser feito de forma discreta, etc. Tal. Se ficar jogando aos 4 ventos, o marido fica sabendo no dia seguinte, põe o nome, ela não sai. O cônsul-geral do Líbano em São Paulo diz que o país não trata as mulheres de forma diferente de outros países. Nós temos casos de violência doméstica e até mesmo de estupros dentro e fora das famílias. Mas não é nada alarmante. Neste ano foi aprovada uma nova lei que protege as mulheres contra a violência doméstica que nós estamos implementando. Mas as libanesas se cansaram de ficar em silêncio. Recentemente, mais de 5.000 mulheres, apoiadas por algumas centenas de homens, fizeram uma corrida pelas ruas de Beirute para reclamar mais espaço na sociedade. E entre as corredoras ativistas, a deputada que resolveu fazer da luta pelos direitos da mulher uma bandeira para concorrer à presidência do Líbano. Ainda vivemos numa sociedade que tem uma mentalidade patriarcal, feudal e machista, com muita discriminação. Nadine lembra que ela é uma das 4 mulheres entre 124 homens no parlamento. Mulheres ainda não são levadas a sério nesse país. Mas Nadine promete insistir nas próximas eleições. Aisha fala dos abusos sempre que pode para expulsar o fantasma. Naima dança com orgulho. E as ativistas correm contra as leis, contra o machismo e contra o tempo, fazendo o possível para chegar logo ao século XXI. Bom, meninas, é isso. No geral, como lição, eu só quero que vocês agradeçam por... Quem tá aqui querendo brincar? Ó, minha cadelinha querendo brincar. Fala oi, Mel. Eu tô falando, ela não tá nem aí, ela quer mais é brincar. Bom, ó, na verdade, meninas, só quero que a gente agradeça muito, agradeça bastante por morar no Brasil, por podermos ser livres, fazer o que a gente quer, poder andar de moto, poder andar de carro, poder dirigir a palavra a um homem, poder se tratar com qualquer tipo de médico, não ser mutilada ao nascer, né? Não tirar os nossos órgãos genitais, poder sentir prazer, sim. Poder viver a vida, né? Porque essas mulheres, elas não têm vontade de viver, não têm vontade de fazer as coisas. A taxa lá pra você viver é de 40 anos, 45 anos, é muito pouco, é muito baixo, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus pelo local que a gente vive, por podermos ser livres. A gente tem as regras daqui, mas não é nada comparado às regras de lá. Então, vamos agradecer tudo que a gente tem por poder ser livre e poder viver essa vida que é tão bonita, poder dançar,
poder conhecer o que a gente gosta sem estar infringindo as regras, não é mesmo? Eu não saberia viver num país desse e eu acredito que vocês também não, tanto homens quanto mulheres. Então, gente, deixo aqui meu agradecimento por morar no Brasil e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é aqui que eu quero ficar. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu mergulhei nele, eu estudei muito para falar todas essas coisas e eu me coloquei no papel dessas mulheres e senti na pele, assim, como é difícil conviver, né, com esse tipo de coisa. Espero que você também tenha gostado. Sábado que vem eu tô aqui com mais um tema e eu espero por você aqui às 9 horas da noite, ok? Um beijo e até sábado que vem.